Nunca faça um pacto com o diabo. Parece o tipo de aviso que você ouviria em um filme de terror ou em uma lenda antiga contada para assustar crianças. Mas em 2002, milhões de pessoas no México ouviram um homem afirmar ao vivo no rádio que havia feito exatamente isso. Durante uma ligação que se tornaria uma das mais famosas da história da rádio mexicana, um homem chamado Josué Velázquez contou que passou anos tentando invocar demônios e que agora estava sendo perseguido por entidades que não o deixavam escapar. Mas a história não terminou quando a ligação acabou. Anos depois, após uma entrevista, o apresentador que ouviu sua confissão morreu repentinamente. O pastor, que também tentou ajudá-lo, morreu. E uma série de acontecimentos estranhos levou muita gente a acreditar que aquela entrevista fazia parte de algo muito maior. Algo que talvez nunca devesse ter acontecido. Me está picando mis costillas un demonio. Necesitas a Cristo em teu coração. Essa é a história de Juan Ramón Sáenz. Josué Velázquez é um dos casos mais perturbadores já transmitidos ao vivo na rádio mexicana. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Na década de 90 e início dos anos 2000, existia um programa que se tornou um fenômeno no México. O programa se chamava La Mano Peluda, ou A Mão Peluda. Todas as noites, ouvintes ligavam para compartilhar seus relatos envolvendo fantasmas, possessões, bruxaria, criaturas estranhas e eventos que pareciam desafiar qualquer explicação lógica. O apresentador era Juan Ramón Sáenz, um homem conhecido por levar a sério cada história que recebia, sem ridicularizar ou desacreditar. Sua voz ficou conhecida em todo o país. Ao longo dos anos, Juan Ramón ouviu milhares de histórias, mas nenhuma delas o preparou para a ligação que receberia em 2002. Numa noite de 2002, o telefone da rádio tocou. Do outro lado da linha, um homem que se identificou como Josué Velázquez, morador da Califórnia. A princípio, ele parecia apenas um fã querendo parabenizar Juan Ramón pelo sucesso do programa, mas essa primeira impressão durou poucos segundos. Josué disse que tinha algo para contar, algo que carregava há anos e que nunca tinha dito para ninguém. Josué contou que aos 14 anos, a vida da sua família desmoronou. Eles entraram numa crise financeira grave, muitas dívidas, fome, desespero. Ele era novo, mas entendia a gravidade da situação, e ele queria ajudar. Aceitou vários trabalhos, tentou de tudo, mas o que recebia nunca era suficiente. Com 16 anos, desesperado e disposto a qualquer coisa, ele se deparou com um livro sobre bruxaria. Ele começou a ler de forma obsessiva. Josué se dedicou ao estudo daquele livro como se fosse a única coisa que importava, todos os dias, sem parar. E dentro daquelas páginas, ele encontrou algo que chamou sua atenção. Um método para invocar um demônio chamado Lucifug Rofocale, descrito na demonologia como o primeiro-ministro do inferno. Mas um livro não era suficiente para ele. Então Josué foi atrás de mais textos antigos, manuscritos, tudo que encontrava. E para conseguir lê-los no original, ele aprendeu grego, latim e hebraico. Era esse o nível de dedicação de Josué. Segundo ele mesmo, tudo se resumia a dinheiro. Ele não queria poder, não queria fama, só queria tirar a família da miséria. Depois de mais de 1 ano e meio de rituais, orações e estudos, ele encontrou um ritual de invocação específico. E como parte desse ritual, José cortou os próprios pulsos. E algo então apareceu. Não era o que ele esperava. Não tinha chifres, não tinha cauda, nem fogo e nem fumaça. O que apareceu na frente de Josué era um homem muito magro. Josué ficou surpreso e perguntou quem era aquele ser. A resposta foi simples e direta. Você queria me ver. O ser disse seu nome, mas Josué se recusou a repeti-lo para Juan Ramón durante a ligação e afirmou que aquela entidade estava com ele desde aquele dia. Sempre presente,
mesmo quando não podia vê-lo fisicamente. Aquela entidade ensinou Josué diversas formas de magia, tanto para o bem quanto para o mal. E a comunicação era simples, bastava Josué pronunciar o nome e a entidade aparecia. Nem sempre de forma física, mas ela estava lá. A entidade disse que poderia dar a Josué qualquer coisa que ele desejasse, mas ele precisava obedecer. E a primeira instrução foi clara: trazer 6 amigos para participar de uma cerimônia para selar o pacto juntos. Josué era estudante do ensino médio na época, então ele convenceu 6 colegas e juntos realizaram os rituais. Josué fez todos os sacrifícios que foram pedidos. No começo foi uma cabra, mas os pedidos foram aumentando, até que a entidade pediu um bebê recém-nascido. Josué disse que chegou muito perto, mas não conseguiu fazer aquilo. E quando ele viu que a entidade não estava dando a ele o que havia prometido, ele parou de atender aos pedidos. Ele tinha feito muito, mas não recebeu nenhum dinheiro, nenhuma riqueza, nada. Então Josué tentou simplesmente ignorar tudo. Parou de se comunicar com a entidade e por alguns meses até pareceu funcionar. Em certa madrugada, ele estava em casa realizando um ritual na sala. Por volta das 2 da manhã, ele parou e foi para o quarto dormir, quando de repente ele ouviu um barulho vindo da sala. Ele voltou para ver o que era. E o que ele encontrou estava além de qualquer coisa que ele havia imaginado. Sua mãe estava inconsciente no chão, sendo arrastada por um porco, mas não um porco qualquer. Esse ser estava de pé em 2 patas, arrastando a mãe de Josué com as patas dianteiras. E os sons que ele emitia eram algo que Josué disse nunca ter ouvido antes na vida. Sem entrar em pânico, Josué mandou o ser soltar sua mãe, e aquela coisa obedeceu. Contudo, o ser olhou para Josué e disse para segui-lo. E Josué foi. Ele não sabe explicar como chegou lá, mas de alguma forma se encontrou na entrada de uma caverna próxima a um dos locais onde ele realizava rituais. Quando entraram, ele viu o porco se transformar em um homem, depois em uma mulher. O ser mudava de forma constantemente. Josué ficou naquela caverna por 21 dias. Lá dentro, ele realizou uma série de rituais para apaziguar a entidade. E em determinado momento, a entidade lhe ofereceu algo, um anel chamado Anel do Rei Salomão. Segundo a lenda, esse anel era extraordinariamente poderoso, capaz de invocar qualquer entidade sob o domínio de Satanás. A entidade disse que Josué poderia ter o anel, sob uma condição: ele precisava sacrificar um membro da própria família. Nesse ponto da entrevista, algo mudou na voz de Josué. Sua respiração ficou pesada, sua fala ficou arrastada e ele começou a gaguejar e chorar. Josué disse a Juan Ramon que não teve coragem de sacrificar a mãe, nem os irmãos. Afinal, ele estava fazendo tudo aquilo por eles. Então ele pensou na avó. Ele foi visitá-la e a dopou para que ela dormisse. E quando a avó estava inconsciente, o ritual começou. O anel de Salomão foi colocado no dedo médio esquerdo dela. Ele fez alguns rituais de sangue e então o sacrifício foi feito. Ao final, os demônios entregaram o anel a Josué. Segundo ele, o que ele sentiu não foi vitória, foi vergonha e arrependimento, uma culpa que ele disse que nunca passou. E as coisas não melhoraram. Na verdade, pioraram e muito. Demônios começaram a aparecer com frequência. Riam dele, o envergonhavam pelo que havia feito. Mesmo assim, sua vida financeira mudou completamente. Ele se formou nos Estados Unidos, conseguiu um emprego como analista bacteriologista e parasitologista. Abriu uma empresa aos 20 anos e era um empresário bem-sucedido. Mas havia um detalhe perturbador. Ele disse que ganhava por volta de $15 mil por dia, só que precisava gastar tudo no mesmo dia. Se não gastasse, o dinheiro simplesmente desaparecia. E ele não podia jogar fora, não podia queimar, não podia nem mesmo doar. Josué contou a Juan Ramon que na terça-feira anterior à entrevista, ele viu um operário da construção civil e quis ajudá-lo. Então deu uma grande quantia em dinheiro a esse homem. Mas quando chegou em casa naquele dia, foi atacado por uma mulher pálida, extremamente magra,
cabelos pretos e longos, sem os pés, e que ela ainda estava lá enquanto ele falava ao telefone com Juan Ramón. Josué disse que estava com medo de se virar porque ela tinha uma boca grande, uma língua grande e segurava algo na mão. Ele descreveu o objeto como uma cruz invertida com uma ponta em forma de flecha e um olho de vidro no cabo. Enquanto descrevia tudo isso, a voz dele estava nitidamente abalada. Ele chorava, tremia, era angustiante só de ouvir. Durante a entrevista, Josué deixou claro que acreditava em Deus, que era devoto. Disse que pastores e padres já haviam tentado ajudá-lo a quebrar o pacto, mas nenhum havia conseguido. Juan Ramón demonstrou compaixão, disse para ele ter força e prometeu que um pastor conversaria com ele e recomendou que Josué lesse o Salmo 91. A ligação terminou e os ouvintes ficaram em choque. No dia seguinte, Juan Ramón entrou em contato com o pastor Roberto Guaso no ar. Os dois conversaram com Josué ao telefone. Josué disse que queria romper o pacto, porém tinha medo pelo que poderiam fazer a ele ou com as pessoas ao seu redor. Ele disse que tentou invocar os demônios naquele mesmo dia mais cedo para desfazer o acordo, mas os demônios riram da sua cara e disseram que o que foi dado não pode ser devolvido. O pastor então começou a rezar ao telefone, mas Josué disse que estava começando a vomitar, que sua cabeça doía por causa das orações. Ele confessou que estava pensando em tirar a própria vida para acabar com o tormento. O pastor e Juan Ramón responderam que o tormento não terminaria com a morte, que continuaria por toda a eternidade. Eles tentaram rezar juntos, pediram a Josué que abrisse a Bíblia no Salmo 121 e repetisse a oração com eles. Mas Josué disse que a Bíblia tinha ficado pesada demais, caiu no chão e não abria. Aí ele começou a tossir e, ao fundo, era possível ouvir vozes e risadas estranhas. O pastor pediu para que Josué simplesmente ignorasse e continuasse a orar. Eles rezaram por uns 30 minutos enquanto Josué chorava, lamentava e dizia estar sendo atacado fisicamente. No final, Juan Ramón e o pastor o abençoaram e a ligação terminou. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar de Josué Velázquez por muitos anos. A chamada se tornou uma das mais famosas da história do programa. Ouvintes relataram coisas estranhas acontecendo nas próprias casas enquanto escutavam. O rádio aumentando o volume sozinho, trocando de estação, além de ruídos inexplicáveis. Ninguém soube mais nada de Josué Velázquez por 9 anos, até 2011. Foi quando o programa de televisão Extranormal entrou em contato com ele. O programa investigava casos paranormais e o caso de Josué era um dos mais procurados pelos telespectadores. Josué hesitou dar a entrevista, mas aceitou sob condições específicas. A entrevista precisava ser gravada num barco, no meio do mar, à noite, em um local não divulgado. Aparentemente, isso era para se proteger dos demônios. Juan Ramón Sáenz precisava estar presente. Caso contrário, Josué não daria a entrevista, e seu rosto não poderia ser mostrado na televisão. A entrevista foi conduzida pelo apresentador Mário Estrada. Josué trazia consigo diversos artefatos misteriosos, incluindo o osso de uma pessoa falecida e um símbolo que ele descreveu como a imagem de um demônio. Ele mencionou que em breve conseguiria remover o anel, que havia um ritual que poderia libertá-lo. Em determinado momento durante a entrevista, algo bizarro aconteceu com ele. Algo invisível para as câmeras, mas claramente sentido por Josué. Ele se debatia de uma forma muito estranha. No final da entrevista, tanto ele quanto Juan Ramón agradeceram a companhia um do outro. E Juan Ramón disse para Josué que eles se veriam em breve para celebrar o fim de seu pacto e a sua liberdade. Só que esse encontro nunca aconteceu. Poucos dias após a entrevista, a equipe do programa começou a sofrer consequências. O cinegrafista sentiu fortes dores no peito e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Mário Estrada, o entrevistador, estava dirigindo depois da meia-noite quando um carro o fechou. Mário bateu de frente com um poste e quase não sobreviveu. E 10 dias depois da entrevista, Juan Ramón Sáenz morreu.
Ele tinha 48 anos. A causa da morte foi uma parada respiratória provocada por uma bactéria gastrointestinal. Os fãs do programa ficaram devastados. E rapidamente as especulações começaram a circular. Muitos acreditavam que Josué tinha algo a ver com aquilo. A equipe do Extra Normal notou algo que também chamou a atenção dos telespectadores. Durante a entrevista, Josué havia cumprimentado todos com a mão esquerda. Fazia sentido, já que a mão direita estava coberta por uma luva onde ficava o Anel de Salomão. Mas ao cumprimentar Juan Ramón, ele usou a mão direita, com o anel, e em determinado momento da entrevista, Juan Ramón apertou o próprio peito com força, como se sentisse um desconforto intenso. Várias teorias surgiram. Muita gente passou a acreditar que as condições daquela entrevista, os artefatos, a localização, a presença específica de Juan Ramón faziam parte de um ritual que Josué havia oferecido Juan Ramón como sacrifício, assim como havia feito com a sua avó anos antes. A equipe voltou a contatar Josué. Quando chegaram, perceberam que ele não usava mais a luva e que o anel do rei Salomão não estava mais no dedo dele. Josué disse que estava profundamente triste com a morte de Juan Ramón. Mas então Mário perguntou sem rodeios: "Você teve algo a ver com isso?" E Josué respondeu: "Não necessariamente." Explicou que onde quer que fosse, carregava energias negativas e que Juan Ramón era vulnerável. A equipe do programa também soube que o pastor Roberto Guaso, que havia rezado com Josué em 2002, havia morrido uma semana após Juan Ramón. Quanto ao anel, Josué contou que passou por um ritual com 7 sacerdotes. Eles recriaram a mesma cerimônia que ele havia feito anos antes com a avó, mas dessa vez com o objetivo oposto. Quando o demônio aparecesse, eles o rejeitariam e removeriam o anel. E se não conseguissem, havia um facão para, vocês sabem, o anel sairia de um jeito ou de outro. Josué disse que o ritual foi um sucesso e o anel foi retirado, e prometeu usar todo o seu conhecimento para fazer o bem. Desde então, ele participou de vários podcasts contando sua história. E até hoje, ele continua negando qualquer envolvimento na morte de Juan Ramón Sáenz. Divos e divas, eu ouvi as ligações e são muito desconfortáveis de ouvir. A angústia dele, o desespero, os sonhos inexplicáveis quando eles estão rezando, olha, é assustador. Eu de verdade não sei o que pensar desse caso. Pode ser que as mortes sejam coincidência, pode ser que Josué estivesse tendo algum delírio, surto, sei lá. Eu não sei o que pensar de verdade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se vocês tiverem interesse em ouvir. Bom, eu quero muito saber qual é a sua opinião. Para você, Juan Ramón foi parte de um sacrifício para Josué se libertar do pacto? Comenta aí pra mim o que você acha. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e aproveite para maratonar outros vídeos aqui do canal. Tem uma playlist aí na tela para você. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos e ter seu nome exibido aí na tela. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.